Para representar a masculinidade saudável, eu acho que não tem nenhum personagem melhor que o Rock, já que o caráter de Rock é completamente o oposto de Bateman, mas mesmo assim ele consegue ser muito masculino. Eu ainda arriscaria dizer que ele é mais masculino do que o Bateman. Mas bom, eu sou Lúcio, estudante de filosofia, e faço vídeos falando sobre filosofia, psicologia e sociologia, usando séries, desenhos, filmes e animes. Então já deixa o like, se inscreve no canal. E continuando a nossa série sobre masculinidade e feminilidade, vamos analisar a masculinidade saudável, usando de exemplo o filme do Rock. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá. O filme se passa em 1975, quando o campeão mundial de boxe pesado Apollo Creed planeja realizar uma luta na Filadélfia nas celebrações do bicentenário dos Estados Unidos. A luta, que promete ser um grande evento midiático, faz parte de uma estratégia de marketing para celebrar o espírito americano. No entanto, 5 semanas antes do evento, Creed recebe a notícia que seu oponente está incapacitado por ter uma lesão na mão. Com isso, ele vai atrás de outras pessoas, mas todos os candidatos a substitutos estavam indisponíveis ou fora de forma. Então Apollo Creed e sua equipe tiveram uma brilhante ideia, de ter uma espécie de Cinderela para participar do evento. Alguém desconhecido enfrentar o campeão de boxe de peso pesado, porque assim eles conseguiriam ter uma empatia muito grande do público. Então Apollo Creed escolhe alguém que tem uma vida modesta na Filadélfia, o Rocky Balboa, ou também conhecido como Garanhão Italiano. A vida dele é simples. Ele é um lutador de pequenos clubes que nunca alcançou um grande sucesso. Ele trabalha como cobrador para um agiota chamado Tony Gazzo, mas sonha em deixar essa vida para trás, já que com esse trabalho ele tem muito conflito interno, pois embora ele seja leal a Gazzo, Rocky sente um peso muito grande por ter que intimidar pessoas que estão em situações desesperadoras. Pelo menos muitas das vezes. Ele nunca usa de violência desnecessariamente ou de forma frequente. Ele tenta amenizar a situação, como quando ele se recusa a quebrar os dedos de um devedor, indo contra as ordens do seu chefe. Esse comportamento revela a dualidade da sua identidade. O homem preso em um ambiente que não condiz com seus valores, mas que ao mesmo tempo luta para manter sua integridade nesse meio. Mas quando o promotor George Jarrett o convida para a reunião, Rocky fica desconfiado, mas aceita. Ele fica chocado ao ver que Apollo Creed o escolheu como adversário, vendo a luta como uma única forma dele provar seu valor. Inicialmente relutante, Rocky aceita, motivado pela promessa de ganhar $150 mil, um valor que poderia mudar sua vida. Ele começa a se preparar para a luta, mas sua rotina é pouco convencional. Sem recursos para equipamentos de alta qualidade, Rocky improvisa, usando sacos de pancadas feitos de carne congelada, no frigorífico onde seu melhor amigo Paulie trabalha. Esse método de treinamento não reflete apenas sua situação financeira, mas também a sua criatividade e resiliência. Ao invés de se lamentar por não ter acesso a academias de alta qualidade, ele transforma suas limitações em oportunidades. Golpear os pedaços de carne não apenas fortalece seus punhos, mas também aprimora sua resistência e capacidade de adaptação. Para Rocky, essa abordagem não é um sinal de fraqueza, mas sim de determinação. Ele percebe que a verdadeira força não vem de recursos abundantes, mas da capacidade de superar obstáculos com o que se tem à disposição. Durante esse período, Rocky começa a se aproximar de Adrian Penino, que trabalha em uma loja de animais. Adrian é irmão de Paulie, que insiste em ajudá-los a se conhecerem melhor. Desde o início, Rocky percebe que Adrian é diferente das outras pessoas em sua vida. Sua timidez e insegurança contrastam com sua própria personalidade extrovertida. Ele se sente desafiado de se aproximar de forma cuidadosa e respeitosa. E o engraçado é que ele vai lá todos os dias, fala com todos os animais e fala com ela, a convidando para sair. Sempre de maneira cuidadosa, atenciosa e respeitosa. Mas bom, analisando a amizade de Rocky e Paulie, vemos que ela é marcada por uma dinâmica complexa, que mistura lealdade, ressentimento e um senso de dívida emocional. Paulie é um trabalhador de frigorífico frustrado com sua vida, e vê em Rocky uma possibilidade de ascensão, mas também projeta nele suas próprias inseguranças e fracassos. Embora Rocky trate ele com paciência e respeito, Paulie muitas vezes age de maneira impulsiva e explosiva, e algumas vezes até abusiva, especialmente quando ele se sente preterido ou prejudicado, e de alguma forma inferior. Seu temperamento volátil reflete sua frustração por não conseguir alcançar o sucesso que ele desejava, ou que ele acredita merecer. Mesmo com as explosões de raiva e o comportamento autodestrutivo de Paulie, Rocky mantém um compromisso de amizade que transcende essas dificuldades. Ele compreende que por trás da agressividade do amigo, há um homem amargurado que teme ser esquecido, que conforme vai passando o tempo do filme, vai melhorando essas questões. E mais pra frente no filme, quando Paulie destrói apartamentos de Adrian, Rocky poderia simplesmente cortar relações, mas ele prefere, em primeiro momento, impedir o conflito e depois ter uma postura compreensiva. Ele sabe que Paulie, por mais problemático que seja, faz parte da sua história e que de alguma forma sempre esteve ao seu lado. Rocky, ao oferecer Paulie uma oportunidade de se beneficiar do seu sucesso junto com ele, Rocky não apenas demonstra lealdade, mas também tenta dar para o amigo um propósito, algo que possa ajudá-lo a se sentir valorizado. Ao longo de seu relacionamento, Rocky demonstra uma masculinidade que equilibra força e sensibilidade. Ele não força a relação, nem tenta moldá-la à sua vontade, coisas que são comuns na masculinidade tóxica.
já que essas pessoas veem mulheres como objetos que devem servir ao homem. Mas ao contrário disso, Rock conquista Adrian respeitando seu tempo, sentimentos e limites. Há momentos em que ele se sente inseguro, temendo que ela nunca confie nele completamente, e sua capacidade de criar carinho sem imposição acabam criando uma conexão genuína entre eles. Além disso, por ser uma pessoa que sabe se comunicar muito bem e expressar seus sentimentos de maneira significativa e da melhor maneira possível, ele consegue perguntar os limites dela para respeitá-los. Por exemplo, quando ele pede permissão para beijá-la, mesmo que os dois estivessem praticamente namorando e estivessem sozinhos. Mas bom, Rock não enfrenta apenas adversários no ringue, mas também uma batalha constante dentro dele. Desde o início, ele luta contra os sentimentos de fracasso, acreditando que sua vida se resume a pequenos combates em clubes baratos e um trabalho desonesto como cobrador de dívidas. Ele deseja ser mais do que um lutador medíocre, mas suas circunstâncias o mantêm preso a uma realidade dura e sem muitas perspectivas. O convite inesperado para lutar contra Apollo desencadeia um conflito interno ainda maior. De um lado, Rock vê a oportunidade como um milagre, uma chance única de provar seu valor. De outro, ele teme não estar à altura do desafio. Sua insegurança se manifesta na noite anterior à luta, quando admite para Adrian que não acredita na vitória, mas que deseja apenas resistir, provar que pode ir até o fim sem desistir. Essa confissão revela um lado vulnerável de Rock, mostrando que sua verdadeira batalha não é contra o Apollo, mas contra a voz interna que sempre o fez duvidar de si mesmo. E uma coisa interessante é que ele não sente receio, medo de repressão, de expressar seus sentimentos e vulnerabilidades para alguém que ele ama e confia, coisas que são muito reprimidas pela masculinidade tóxica, pelo pensamento que a rodeia, principalmente na luta, mas também agora no treinamento, pelo menos nessa parte do filme. Cada golpe que ele aplica, ou cada suor que ele derrama, simbolizador de uma vida inteira de derrotas e decepções. Mas cada treinamento, cada batalha que ele enfrenta e sobrevive, Rock demonstra que sua verdadeira força não está na técnica, mas na sua capacidade de suportar a dor e seguir em frente. Mas bom, voltando pro filme, voltamos para aquele ponto que paramos. Depois de Rock ir treinando para se superar e ficando cada vez mais famoso na Filadélfia, Paulie começa a se ressentir pelo sucesso repentino de Rock, sentindo que foi deixado para trás. Em um momento de frustração, ele destrói a porta do apartamento de Adrian, liberando sua raiva e insegurança. Rock poderia responder com agressividade, mas ao invés de enfrentá-lo com violência, ele decide acalmá-lo. Para ajudá-lo a sentir-se parte do seu sucesso, Rock promete incluir o negócio de empacotamento de carne de Paulie como patrocinador da luta, mas de lealdade e empatia. Além disso, ele não se desespera ou fica omisso, mas ele se posiciona e apazigua a situação, deixando o ambiente em paz, coisa que ele faz diferente de Bateman. Mas bom, essas comparações entre Bateman e Rock eu vou deixar mais claro no final do vídeo. Enfim, uma figura importante durante o treinamento de Rock é seu treinador, Mickey Goldmill, que exerce um papel fundamental na transformação de Rock. Goldmill é um ex-lutador amargurado pelo tempo e pelas derrotas. Ele inicialmente vê Rock como um desperdício completo de talento. Ele acredita que Rock está desperdiçando sua vida lutando em pequenos clubes e trabalhando para um agiota. Por isso, o trata com frieza e desprezo. No entanto, quando Rock recebe a proposta de enfrentar Apollo Creed, Goldmill percebe que essa pode ser a última chance de seu pupilo e a dele próprio de alcançar a grandeza. Ele então tenta se aproximar de Rock, oferecendo-se para ser seu treinador. No início, Rock se sente traído pela mudança repetida da atitude de Mickey, explodindo de raiva e expondo toda sua frustração, inclusive reforçando o distrato que ele teve com Rock durante toda sua jornada na academia. Mas, depois compreende que Mickey, apesar de seu jeito rude, realmente quer ajudá-lo. Ao longo do treinamento, Mickey não apenas aprimora a técnica de Rock, mas também ensina a importância da disciplina, da perseverança e da confiança. Sua abordagem severa esconde um grande carinho que ele tem pelo lutador, e aos poucos os dois constroem uma relação de mestre e discípulo, que evolui para algo próximo de um vínculo paterno. Quando Rock finalmente entra no ringue contra Apollo, ele carrega consigo não apenas a força de vontade, mas também os ensinamentos e a fé que Goldmill depositou nele. A relação entre Rock e Goldmill também ilustra sua capacidade de crescer através da vulnerabilidade. Inicialmente, Mickey menospreza Rock, vendo ele como um desperdício de talento. Suas críticas são duras e por vezes cruéis. No entanto, ao invés de se deixar abater, Rock transforma a negatividade em combustível para sua superação. Ele percebe que as palavras de Mickey, por mais ríspidas que sejam, contêm verdades que podem ajudá-lo a evoluir. Eventualmente, Goldmill passa de um crítico implacável a mentor e figura paterna, mostrando que a verdadeira força masculina também reside na capacidade de aprender e aceitar orientação. Mas bom, enquanto Rock se dedica intensamente ao treinamento, Apollo Creed subestima completamente seu oponente, mais preocupado com aspectos midiáticos e comerciais do que na própria luta em si. Creed trata o evento como um espetáculo, chegando a se vestir com figuras patrióticas como George Washington e Tio Sam ao entrar no ringue, e essa confiança excessiva acaba sendo um erro crucial.
social. Então, na noite anterior, chegamos num ponto que comentamos, onde Rock visita o local onde será a luta, e começa a duvidar de si e desabafar para Adrian, falando que não acredita que possa vencer, mas seu objetivo verdadeiro não é derrotar Creed. Ele quer apenas provar para si mesmo que é capaz de aguentar os 15 rounds. Esse momento revela uma masculinidade que não tem medo da vulnerabilidade. Rock não precisa fingir que é invencível ou que tem o controle de tudo. Ele encontra força ao admitir suas inseguranças e, ao fazer isso, transforma sua dúvida em motivação. Falar para alguém que não é um sinal de fraqueza, mas a quebra de um orgulho e o reconhecimento que você é um humano. E como humano, você pode sentir essas coisas, e guardá-las só vai te fazer mal. Mas bom, no dia seguinte, no dia de Ano Novo, a luta começa de forma grandiosa. Creed faz sua entrada triunfal enquanto Rock é recebido com ceticismo pelo público. No entanto, já no primeiro round, Rock surpreende a todos a nocautear Creed, algo que nunca tinha acontecido na carreira do campeão. Na verdade, para corrigir a informação, ele não nocauteia Creed, ele apenas o deixa atordoado. Mas de qualquer forma, o golpe abala a confiança de Creed, que agora leva Rock a sério. A luta se transforma em um confronto brutal, com ambos os lutadores sofrendo ferimentos graves. Rock enfrenta cortes, inchaços e dificuldade para enxergar, enquanto Creed lida com hemorragia interna e uma costela quebrada. Apesar da superioridade de técnica de Creed, Rock demonstra uma resistência incrível, absorvendo golpes e se mantendo em pé. No último round, ambos estão exaustos, mas ainda determinados. Quando o gongo final soa, Creed é declarado vencedor por decisão dividida. No entanto, o verdadeiro vencedor moral é Rock, que conquista o respeito de todos ao aguentar os 15 rounds contra o campeão, algo que seria inacreditável para todos antes da luta. Nesse momento, sua masculinidade se manifesta em sua resiliência e determinação. Ele não precisa vencer para provar seu valor. Sua força está na capacidade de não desistir, de inspirar os outros com sua perseverança. Após a luta, Rock chama Adrian, que corre para o ringue, enquanto Paul distrai a segurança para ajudá-lo a entrar. O público e os comentaristas esportivos elogiam a incrível performance de Rock, e ele se torna um herói local. Enquanto George anuncia a vitória de Creed, Rock e Adrian se abraçam e declaram seu amor um para o outro. Aqui Rock reforça sua masculinidade não está atrelada à conquista de títulos ou glória, ou status social, mas sim a sua capacidade de amar e ser amado, de respeitar e ser respeitado, num crescimento em uma relação mútua, mostrando que mais importa para ele não é o seu orgulho, suas vitórias, coisas materiais, mas sim em pessoas que ele ama, respeita e considera. A relação entre Rock e Adrian é um dos aspectos mais emocionantes da história, juntamente com a jornada de Rock até o final, com a luta contra o Apollo Creed, pois representa o crescimento e a transformação de ambos os personagens. Adrian, no início do filme, é extremamente tímida e insegura, vivendo sob a sombra do seu irmão, evitando interações sociais. Rock, por outro lado, era um homem solitário, acostumado a uma rotina de lutas sem grande significado. Quando os dois começam a se aproximar, Rock percebe que precisa conquistar a confiança de Adrian, com paciência e respeito. Diferente da sua postura no ringue, onde a força bruta é essencial, na relação com Adrian, ele demonstra uma sensibilidade rara, encorajando-a a acreditar em si mesma e se abrir para o mundo. Durante o filme todo, podemos ver que Rock é uma pessoa muito metódica, é uma coisa essencial na sua vida, tanto que quando o seu treinador dá o armário dele para outra pessoa sem nem mesmo consultá-lo, ele fica revoltado. Então, mudar sua forma de agir seria algo muito difícil. Aos poucos, Adrian sai da sua concha e sua transformação é visível. Ela ganha confiança, desafia Paul quando acha que ele está errado e se torna um pilar de apoio fundamental para Rock. A cena que Rock confessa suas inseguranças antes da luta é um dos momentos mais marcantes do filme, pois revela que para ele, Adrian é mais do que uma namorada. Ela é um porto seguro. Quando ele diz que ele não precisa vencer, mas sim aguentar em pé, ele não está falando apenas na luta, mas está falando em todos os aspectos da sua vida. E Adrian, ao estar do lado dele, reforça que ele é vitorioso pelo fato dele nunca ter desistido. No final do filme, quando Rock, machucado e exausto, ignora tudo ao seu redor e chama apenas por Adrian, fica evidente que seu verdadeiro triunfo não foi no ringue, mas na vida, onde demonstra sua resistência em todas as suas áreas, e que ele conseguiu provar seu valor, não apenas para todos em sua volta, mas principalmente para ele. O amor que eles compartilham é o que realmente dá sentido à sua jornada, mostrando que Rock é um vencedor, não por ter ganhado uma luta, mas por ter dado sentido e valor à sua vida. Muito diferente de Patrick Bateman em Psicopata Americano, que analisei no vídeo anterior. Vai estar no card e nos comentários fixados, depois passa lá pra ver. Mas é muito interessante como que eles são completos opostos, e ambos são exemplos de masculinidade, embora um seja tóxico e o outro saudável. Já que enquanto Bateman expressa uma masculinidade tóxica extrema, caracterizada por violência, narcisismo, objetificação das mulheres e uma obsessão doentia por status, controle e domínio, Rock representa uma masculinidade saudável, baseada em empatia, resiliência e conexões humanas genuínas. Mas antes de entrar na comparação em si, uma coisa que eu não aprofundei muito no vídeo anterior
anterior, mas uma pessoa ressaltou nos comentários, é que a masculinidade tóxica não é cometida, perpetuada ou ensinada apenas por homens, mas mulheres também podem reproduzir e concordar com esses pensamentos, porque a masculinidade tóxica é um conceito que descreve comportamentos, normas e expectativas culturalmente reforçadas que pressionam meninos quando crianças até chegarem na fase adulta a se encaixarem no ideal rígido e muitas vezes prejudicial à masculinidade e saúde mental desses homens, e até mesmo à saúde física. Esses comportamentos incluem repressão de emoções, a glorificação da violência, a objetificação das mulheres, homofobia e a necessidade constante de dominância, coisa que eu falei no último vídeo. Desde cedo, meninos são frequentemente bombardeados para socializarem com frases como: homem não chora, isso é coisa de mulherzinha, você tem que ser forte e aguentar tudo. E a mensagem que fica quando a criança é exposta a essas frases ou frases parecidas reforçam a ideia de que a vulnerabilidade é fraqueza, que empatia é sinal de fragilidade e que a masculinidade deve ser constantemente comprovada através de agressividade ou dominação. E como eu falei, embora a masculinidade tóxica seja constantemente associada aos homens, mulheres também podem reforçar esse estereótipo, seja pela internalização de normas sociais, por reforçar estereótipos ou até mesmo por pressão para manter os homens dentro desses padrões. Isso é feito de diversas formas, como encorajar o comportamento agressivo ou dominante, com frases como: homem de verdade não leva desaforo para casa, se ele não brigou por você é porque ele não te ama, muito comum em situações de relacionamentos amorosos. Mas essas frases reforçam que a violência ou ele tentar ser possessivo são sinais de uma masculinidade verdadeira. Além disso, ridicularizar a vulnerabilidade masculina é uma outra forma frequente de desvalidar a masculinidade saudável e reforçar a masculinidade tóxica. Frases como: você tá chorando igual uma menina, ou homem que é homem não fica deprimido. Essas frases desencorajam a expressão emocional. Também podem reforçar a objetificação e a pressão sobre os homens, o que afeta a saúde física e mental. Frases como: o homem tem que ser provedor, ou o homem de verdade sustenta a casa sozinho, mesmo que seja praticamente inviável dependendo da condição social do homem, no Brasil, só reforça expectativas que talvez sejam inalcançáveis, da ideia de que o valor do homem está apenas em sua capacidade financeira ou força, e não na sua integridade, humanidade, valores e virtudes. E algo que também não comentei no último vídeo, os estereótipos de masculinidade geralmente levam para um lado tóxico, e também excluem qualquer tipo de diferença em relação ao outro. Ou seja, quando o homem se cuida demais, ou tem alguma atitude que não exatamente condiz com a masculinidade, que é o estereótipo que muitas pessoas têm na cabeça, isso vira coisa de mulherzinha, vão achar que você é gay. Entre outras frases, homem que gosta de cuidar da aparência, vaidoso demais, são discursos que ajudam a manter os homens presos a estereótipos limitantes, que excluem a individualidade e a representação da sua identidade. E essas frases não são acreditadas ou ditas só por homens, mas também por mulheres. Mas por que isso acontece? As mulheres, assim como os homens, são criadas em uma sociedade que valoriza a masculinidade tóxica, já que foi esse comportamento que estruturou a sociedade como a gente vê hoje. Muitas vezes elas reproduzem esses comportamentos porque também foram ensinadas que essa é a natureza do homem, ou acreditam que reforçar esses padrões vão estar protegendo seus filhos, parceiros ou familiares e pessoas próximas. Mas bom, com esse adendo dado que eu não fiz no primeiro vídeo, eu estou fazendo aqui agora, vamos comparar a masculinidade tóxica e saudável de Patrick Bateman, de Psicopata Americano, e Rock Balboa. Enquanto Bateman esconde suas inseguranças por trás de uma fachada de perfeição e violência, Rock não tem medo de ser vulnerável e expressar seus sentimentos. Ele confessa a Adrian que não acredita que possa vencer de Creed, mas seu objetivo é provar que aguenta os 15 rounds. Essa vulnerabilidade não o enfraquece, pelo contrário, ela humaniza ele e o torna mais forte emocionalmente, tendo também inteligência emocional. Em contraste, Bateman usa sua violência e obsessão por status para mascarar seu vazio interior, resultando em uma identidade frágil e desconectada com a realidade, onde qualquer coisa que o desafie ou contrarie ele já o abale completamente. E quando ele acha que não está no controle de tudo, fica completamente abalado e desesperado. Além disso, Rock trata Adrian com respeito e gentileza, construindo um relacionamento baseado em confiança e apoio mútuo. Ele não a vê como objeto de desejo ou status, mas como uma parceira emocional, alguém que possa compartilhar suas emoções e ouvi-la da melhor maneira possível. Um relacionamento mútuo, onde tem espaço aberto para comunicação saudável, em que os dois cresçam juntos. Já Bateman reduz as mulheres a meros instrumentos de prazer. A violência, como evidenciado em suas interações com Chris e Sabrina. Sua visão das mulheres é completamente desumanizada, refletindo uma masculinidade tóxica que vê o outro como descartável, e ressaltando
um ponto que eu comentei antes, Rock enfrenta os desafios com determinação e criatividade, usando suas limitações como motivação para se superar. Sua jornada é uma busca de autoconhecimento e respeito, não por dominação e poder. Bateman, por outro lado, usa a violência como uma forma de afirmar controle sobre os outros, mas no final sua busca por poder só o leva a um vazio existencial e uma crise de identidade. Enquanto Rock encontra significado nas suas relações e em sua própria superação, Bateman descobre que suas ações brutais não têm impacto real, deixando-o preso em um ciclo de desespero e insignificância dentro do seu próprio círculo social, coisa que ele mais temia. E por falar em círculo social, Rock mantém relações leais e compassivas com Paul, Goldmill e Adrian, mostrando que sua verdadeira força está na capacidade de cuidar dos outros, por mais difícil que eles sejam, e ajudar os outros a serem melhores. Ele não abandona Paul mesmo quando ele age de forma destrutiva, e busca ajudar a Goldman a superar suas próprias frustrações. Bateman, ao contrário, se isola em sua própria violência, destruindo qualquer possibilidade de conexão genuína. Sua interação com Louis, por exemplo, revela uma reação homofóbica e violenta ao ato, destacando sua incapacidade de lidar com qualquer forma de vulnerabilidade ou intimidade. Mas falando sobre a integridade e moralidade de ambos os personagens, Rock recusa aceitar a oferta de Tony Gazzo para sua preparação, mostrando que ele valoriza a honestidade e o trabalho pessoal, acima de ganhos fáceis ou dinheiro que foi feito de forma suspeita. Sua integridade é um contraste direto com a corrupção moral de Bateman, que usa seu status para cometer atrocidades sem qualquer tipo de remorso. Enquanto Rock busca se tornar uma pessoa melhor, Bateman se afunda na sua própria monstruosidade sem nunca encontrar uma redenção ou propósito. No final, Rock conquista o respeito de todos a aguentar os 15 rounds contra Creed, mesmo que não vença. Sua vitória é moral e emocional, baseada na sua capacidade de inspirar os outros através da sua determinação e integridade, coisa que podemos ver até mesmo fora do filme. Quantas pessoas se inspiraram no Rock para serem melhores, para treinar, para se superar, enquanto Bateman, apesar dos seus crimes brutais, não consegue ser reconhecido como um monstro que acredita ser. Sua confissão no final do filme é ignorada, e ele é deixado num estado de alienação e vazio, sem qualquer forma de catarse ou redenção. Ele simplesmente é esquecido, ele é ignorado, suas ações não valeram de nada, ele é só mais um no meio corporativo. Enquanto o psicopata americano expõe os perigos da masculinidade tóxica, uma busca doentia por poder, status, dominação e controle, que leva a uma desumanização e vazio, Rock mostra um caminho alternativo de uma masculinidade mais saudável, que é baseada em empatia, resiliência e conexões humanas genuínas. Rock não precisa dominar ou destruir para se afirmar como homem. Ele encontra força na sua capacidade de amar, perseverar e inspirar, de nunca desistir, sempre ser resiliente. Essa comparação enriquece a discussão sobre masculinidade, algumas características que são associadas aos homens, mas que não necessariamente elas são boas, ou demonstra de alguma forma que esse indivíduo realmente é um homem. Às vezes é só uma pessoa babaca, mas não necessariamente alguém virtuoso ou uma pessoa boa, já que enquanto alguns comportamentos levam à autodestruição, o isolamento, a perca de saúde mental e física, outros comportamentos podem levar ao crescimento pessoal e à transformação positiva, não só de si mesmo, como melhorar o ambiente que você está. Mas bom, depois desses 3 vídeos chegamos ao final dessa trilogia que eu preparei no canal, conversando sobre feminilidade e masculinidade. Você concorda, discorda? Deixe aqui nos comentários. E também lembro que os vídeos que comentei vão estar na descrição e nos comentários fixados. Então deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.